tema do trabalho é análise das políticas públicas existentes para o tratamento da toxoplasmose, um estudo de casos de unidade de saúde no município de Cruzeiro do Sul, Acre. Pode compartilhar a tela. As participantes: Eliette da Silva Araújo Martins, Maria Danúzia da Mota Marques, Valéria de Brito Barros. Então, boa noite a todos. Iniciaremos agora a apresentação do nosso trabalho de pesquisa, que tem como tema as análises de políticas públicas para o tratamento de toxoplasmose. Um estudo de caso de unidade de saúde no município de Cruzeiro do Sul. Desde já, nossos sinceros cumprimentos aos nossos colegas e aos avaliadores, professor doutor Cristão Sócrates, a doutora Adriana Guimarães, ou Adriana Brandão, e o doutor Adriano Guimarães. Então, começando a falar sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é considerada uma doença originada a partir de protozoário denominado Toxoplasma gondii, podendo ser identificada em fezes de gatos, felinos, e a maior causa dos casos de toxoplasmose é por ingestão de água e alimentos contaminados. Essa contaminação, muitas vezes, é por falta de saneamentos básicos para o tratamento de água, alimentos mal cozidos que são ingeridos. Em crianças, a maioria do caso de infecções se dá por brincar em areias contaminadas de tecidos destinados pelos gatos. Os casos são bem limitados. Os casos mais graves são dominados por pacientes com baixas imunidades, e quando é diagnosticado a contaminação diagnosticado em uma fase primária, como posso dizer, há tratamentos e a cura. O objetivo geral é analisar as políticas públicas existentes para o tratamento da toxoplasmose em unidades de saúde do município de Cruzeiro do Sul. Então, um dos objetivos específicos do nosso trabalho foi identificar as políticas públicas do tratamento de toxoplasmose. O que se pode dizer, assim, as políticas públicas para os casos de toxoplasmose, vamos dizer que não existe políticas públicas para o caso de toxoplasmose. O que o SUS disponibiliza é de um diagnóstico clínico, e para gestantes diagnosticado através, a única política pública que existe é o pré-natal. Aí, o segundo objetivo específico são pesquisas de procedimentos existentes para o tratamento. Essas pesquisas, consequente à não realização do tratamento. O Ministério da Saúde disponibiliza o tratamento na rede pública. Mas, ultimamente, quando a gente fez a pesquisa, o que nos foi passado foi que o Ministério Público não estava tendo medicamentos para disponibilizar para a doença. Identificar a eficácia da aplicação das políticas públicas existentes. A gente sabe que para sair engloba todas as esferas de governo, tanto federal, estadual e municipal, e por a pesquisa que a gente fez, o governo não está disponibilizando, né, o município, então os pacientes estão fazendo procura pelos órgãos privados para conseguir os tratamentos. Então, a eficácia na aplicação das políticas públicas, vamos dizer que ela deixa a falhar um pouco, mas esperamos que, em breve, né, o nosso Brasil possa disponibilizar.
o referencial teórico. Políticas públicas são integradas por um conjunto de planejamento, ações e práticas exercidas pelos poderes públicos da esfera federal, estadual e municipal. O que seria isso? O Brasil tem por direito assegurar os direitos aos cidadãos, independente das questões sociais, etnias e qualidade. Vamos dizer, não existe raça, qualidade, nem cor. Todo cidadão tem direito à busca de... Vamos dizer, todo cidadão tem direito a receber todo atendimento. Aliás, tem direito tem direito a receber todo o resultado da sua procura. O Sistema SUS de Saúde. O SUS foi o sistema, vamos dizer, o SUS foi o sistema mais importante que foi implantado pelo Estado na área da saúde. Foi criada através de uma lei 1980, de 19 de setembro de 1990, e um dos princípios primordiais do SUS é que todo cidadão tem direito à saúde e é dever do Estado garantir que todo cidadão tenha acesso ao seu bem-estar. Dos programas ofertados pelo SUS está a Estratégia da Saúde Familiar. O que seria essa estratégia? Seria a promover qualidade de vida para a população, prevenindo os fatores que põem em risco a saúde. Um dos fatores seria o quê? O tabagismo, a falta de exercícios físicos, a má alimentação, e entre outros. Outro programa, a Força Nacional do SUS. Como seria executado essa Força Nacional? Esse programa executa medidas de prevenção, como desastres, situações epidemiológicas, que nem quando a gente está passando. A gente está passando pelo momento da epidemia do coronavírus. Isso seria todo o programa de combate, é a Força Nacional do SUS que promove. E atenção domiciliar. Essa atenção domiciliar, ela leva cuidados domiciliares a pacientes com problemas de saúde que não pode ter acesso às unidades. Então, as unidades têm por obrigação e até a residência desse paciente prestar toda a assistência a ela. Gestão pública. A gestão se encarrega da organização, tomada de decisões, implementação e políticas e competência do Estado. Então, é dever do Estado criar uma equipe para levar todas as assistências aos cidadãos, não deixar que ninguém seja coberto, dar cobertura a toda a área da saúde, independente de cor, raça. A gestão pública encarrega das tomadas de decisões e avaliação do Estado, sendo coordenadas recursos humanos e entre em contato do Estado para que possua o núcleo administrativo. Quando o governador ele exerce o cargo, ele cria sua comitiva. Então, para promover a saúde, ele elege o secretário de saúde. E cabe ao secretário de saúde promover ações, práticas e contratar equipes para que dê atenção básica e assistência a toda a população. O tóxico, falar um pouco do Toxomas gondii. O Toxomas gondii é o protozoário intracelular do grupo de coicídeos. Cocídeos. Os cocídeos. O que seriam os cocídeos?
São protozoários intraintestinais que se localizam nas células epiteliais do intestino, se alojando nos rins e no fígado. E existem 3 tipos reconhecidos, que são a forma proliferativa, forma cística e osocística. Essa forma proliferativa é a forma aguda da infecção. É aquela infecção que já está elevada. Uma infecção pode ser intracraniana, coronária, no músculo esquelético, o músculo cardíaco e entre outras partes do corpo. A infecção cística é a única forma que o protozoário sobrevive no meio ambiente. E dos ocistos é aquela que em gatos, que se instalam em gatos, que são encontradas. São as fezes dos gatos que são encontradas em areias, nos alimentos, nas terras. O Toxoplasma gondii foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1908, na cidade de São Paulo, pelo pesquisador italiano Alfonso Splendori. Mas foi somente em 1923 que foi identificado em seres humanos. E foi só no ano de 1969, 60 anos depois da descoberta, que a toxoplasmose teve seu ciclo biológico descrito. E em 1970, Dias e Lopes comprovaram que somente os felinos poderiam completar o ciclo biológico de vida desses protozoários, sendo o homem e outros animais apenas hospedeiros intermediários. Aqui um pouco do ciclo. Como vocês estão vendo, o gato defeca na natureza, os ratos, porcos e boi e os bovinos, eles ingerem e transmitem. A gente pode transmitir na fase direta, na areia, no barro, direto com as mãos e através dos alimentos mal cozidos e contaminados. Passarei agora a palavra para minha amiga Eliette. Boa noite a todos. O diagnóstico da toxoplasmose, ele pode ser diagnosticado de 2 formas. Através do quadro clínico, onde o paciente vai apresentar um quadro parecido com os da gripe, né? Que são seguidos de os sintomas de febre, dores musculares e dor de cabeça. A outra forma, o outro método de diagnosticar a doença é o laboratorial, com a sorologia solicitada, que são os exames de IgG, que vão detectar os anticorpos, e IgM, através do teste de ELISA. O tratamento da toxoplasmose, à medida que o paciente é diagnosticado com a enfermidade, o tratamento indicado para a infecção é o espiracimina, de 700 a 1000 mg, por via oral a cada 8 horas. A partir do segundo trimestre gestacional,
e em crianças com mais de 1 ano de vida, o tratamento poderá ocorrer com pirimetina, sulfadiazina e ácido fólico, uma forma de vitamina B9, que minimiza os impactos da doença no feto e quando aplicada em crianças com mais de 1 ano. A eficácia das políticas públicas existentes. O teste de avidez do IgG é o próprio para detectar o Toxoplasma gondii e é essencial para que ocorra o tratamento desse público durante o pré-natal. Então, quando a gestante ela realiza o exame no primeiro trimestre da gravidez e é detectado a presença do Toxoplasma gondii, ela é encaminhada ao médico, onde ele vai fazer a medicação e ela vai fazer uso dessa medicação e assim evitar futuras complicações no parto. Que a fase grave da doença, no seu grau grave, ela pode ocasionar várias sequelas, inclusive a morte do feto. Por isso, a importância do pré-natal durante a gestação. Muitas grávidas, elas deixam de realizar o pré-natal e não sabem, não se dão conta da real importância da realização do pré-natal e principalmente dos exames no primeiro trimestre da gestação. Entre as ações tomadas, destacamos a portaria número 7, de 4 de março de 2020, que ampliou o teste do pezinho para a detecção da toxoplasmose. Além da sorologia, também foi, através da portaria número 7, de 4 de março de 2020, o teste do pezinho também vai detectar essa enfermidade. A questão da nossa pesquisa ela indaga quais as políticas públicas existentes para o tratamento da toxoplasmose no município de Cruzeiro do Sul. Com o objetivo de sanar essa questão, foi realizada uma pesquisa com a finalidade de tratar o tema abordado, com o objetivo de sanar todas as dúvidas em relação à questão citada. Essa pesquisa ela é aplicada e tem como foco uma aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos pesquisados. A forma de abordagem, nós utilizamos a qualitativa, pois buscamos o entendimento no fenômeno em sua completude, mediante os aspectos sociais e culturais, descrevendo e interpretando a sua qualidade diante da sociedade por meios de experiências individuais ou grupais. Quanto ao... ela foi caracterizada como uma pesquisa descritiva, porque passamos a conhecer esse fenômeno, compreendê-lo e descrevemos as suas principais características e relações. Quanto aos procedimentos técnicos, foram utilizados a pesquisa bibliográfica, cujo desenvolvimento ocorreu por meio de materiais já elaborados, como os artigos, livros, leis, decretos, portarias. E ela é documental porque também utilizamos, além dos sites, a gente também utilizou documentos, relatórios das secretarias municipal e estadual. Por isso, caracterizamos como pesquisa documental. A toxoplasmose, ela é uma doença que resulta
em várias complicações para as gestantes. Como a gente pode ver, a contaminação ela ocorre por meio quando ingerimos alimentos crus e mal cozidos. E no caso das grávidas, elas, quando adquirir a doença no período gestacional, elas passam aos fetos por meio das vias transplacentárias. E essa doença, quando não tratada com antecedência ou precocemente, ela vai deixar várias sequelas e consequentemente, futuramente, a criança ela vai desenvolver uma microcefalia, vai desenvolver vários outros tipos de doença. Cegueira. A outra colega vai dar continuidade. Agora a gente vai entrar na parte dos resultados e análise dos dados. A gente vai demonstrar isso em forma de gráficos entre o ano de 2015 até 2020. Aqui nesse gráfico a gente mostra o total geral de exames que foram coletados, quantos deram reagentes, quantos foram reagentes, os que não deram resultados conclusivos. A gente inicia aqui no período de 2015. Conforme observamos, no ano de 2015, foram realizados 34.469 exames. Desse total, 688 pacientes em todo o estado do Acre testaram positivo para a toxoplasmose. No ano seguinte, em 2016, foram realizados 28.794 exames. Desse total, 568 pacientes testaram positivo para a toxoplasmose, tendo uma redução de 120 pacientes em relação ao ano de 2015. Já em 2019, depois de alguns anos, teve um total de 14.860 exames. Desse total, 1.453 pacientes testaram positivo para toxoplasmose, tendo um aumento de 117 casos em relação ao ano de 2018. Em 2020, a gente também teve 17.759 exames. Desse total, 1.705 pacientes testaram positivo para toxoplasmose, tendo um aumento de 252 casos em relação ao ano de 2019. Com base nesses relatórios anuais da Secretaria de Estado de Saúde, no período de 2015 a 2020, foram realizados um total de 150.810 exames. Desse total, 6.348 gestantes testaram positivo em todo o estado. Aqui a gente vai ter agora a ocorrência aqui no nosso município de Cruzeiro do Sul, entre o ano de 2015 e 2020. 2015, foram realizados 639 exames. Desse total, 67 pacientes testaram positivo na toxoplasmose. Já em 2016, foram realizados 702 exames. Desse total, 16 pacientes testaram positivo, tendo uma redução de 51 casos em relação ao ano de 2015. Em 2019, a gente teve 2.037 exames. Desse total, 217 pacientes testaram positivo, tendo um aumento de 135 casos em relação ao ano de 2018. No ano passado, foram realizados 2.237 exames. Desse total, 199 pacientes testaram positivo para a toxoplasmose, tendo uma redução de apenas 18 casos em relação ao de 2019. Verificamos que no município de Cruzeiro do Sul, no período de 2015 a 2020, foram realizados no município 8.973 exames para toxoplasmose. Desses 8.973,
589 pacientes testaram positivos para a doença, o que para a gente é um percentual muito alto. E a gente vai para as considerações finais. Tendo em vista toda essa análise que a gente fez, a gente concluiu que a Secretaria Municipal de Saúde ela disponibiliza um atendimento prévio, um exame para gestantes, mas que em si faltam campanhas para ajudar a prevenção, falta incentivo para as unidades de saúde, treinamento para os nossos enfermeiros, para os nossos como é que se diz? Para os nossos agentes de saúde. Aqui, o teste utilizado nas gestantes, eles são baseados, como já havíamos falado anteriormente, pelo exame de IgG e IgM através do teste ELISA. O tratamento indicado para a gestante no início da gestação ocorre com a medicação que também é disponibilizada pelo SUS aos pacientes. Verificou-se também que nos últimos 6 anos houve um aumento significativo no caso de toxoplasmose no estado do Acre e no município de Cruzeiro do Sul. Entendemos que as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, conjuntamente com o Estado e município, são fundamentais para um bom andamento no processo de prevenção de toxoplasmose, o que aqui não existe no momento. No momento, praticamente não está havendo nenhuma ação e até mesmo os medicamentos estão faltando. E mesmo com o grande empenho das equipes de saúde em realizar um trabalho de conscientização, ainda há muito que ser feito. O governo precisa investir mais em campanhas e programas voltados para a divulgação de informações e conhecimentos relativos à doença. As nossas referências. O trabalho foi elaborado pela aluna Eliette da Silva, Maria Danúzia e eu, Valéria Barros. Nosso orientador foi o professor Tristão Sócrates. Encerramos aqui a nossa apresentação. Ok, obrigado pela apresentação. Bom, então, quero agradecer mais uma vez à banca examinadora, a doutora Cristiane e o doutor Adriano, pela participação. Professora Cristiane, a senhora está com a palavra. Ok, obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns, meninas, Eliette, Maria Danúzia e Valéria. Parabéns pelo trabalho. Bem, menina, eu tenho basicamente assim dois apontamentos para fazer aqui sobre o trabalho de vocês. Um, com relação ao referencial teórico, muito extenso. Muito extenso, talvez se vocês pudessem enxugar mais e não dividir tanto em porque tópicos, alguns tópicos têm apenas um ou dois parágrafos. Então é melhor você juntar. Tá dando eco na minha voz. Então, às vezes, é melhor você juntar, porque fica um texto mais fluido, sem tanta quebra com aquelas seções, né? Várias seções. Aqui vocês começam a falar de políticas públicas, juntar políticas públicas com políticas públicas de saúde. Não precisa ser tão detalhado assim. Até porque vocês não utilizaram, né, nem metade desse extenso referencial teórico lá na análise dos dados de vocês. Então, gente, o referencial teórico ele serve para embasar, para fundamentar o trabalho de vocês, mas vocês precisam fazer uso dele.
ele precisa ser levado e cruzado com os dados que vocês encontram lá nos resultados. Independente se a pesquisa é documental, como vocês fizeram, ou se tem pesquisa de campo mesmo, né, com questionário, com entrevista e tudo mais. Então, o outro apontamento que eu disse que seriam dois, é com relação aos resultados de vocês. Vocês colocaram bastante informação, bastante gráficos e ficou muito descritivo. Só que ficou um descritivo excessivo, um descritivo sem análise. Então, você tem que descrever o gráfico, mas você tem que analisar a que se deveu, o que aconteceu no município durante esse período que teve esse aumento. Teve enchente, teve... Que fatores que podem ter causado esse aumento nos casos, não é? Então, isso é análise. E aí, faltou vocês massificarem um pouquinho mais, não é nem massificar, faltou vocês ressaltarem as políticas públicas. Elas existem? Quais são essas políticas públicas? Não existem? Então tem que deixar claro lá. Já que vocês disseram que vão fazer uma análise das políticas públicas, mesmo que elas não existam, né, que existam algumas ações isoladas e tal, tem que ficar claro isso aí no trabalho. E eu não senti clareza nisso. De novo, tem muita informação e talvez a quantidade de informação tenha um pouco que atrapalhado a análise de vocês, porque quando a gente tem uma grande quantidade, um volume muito grande de informação, a gente meio que se perde ali naqueles dados. Mas vale a pena voltar um pouquinho lá e dar uma melhorada e pensar, né? Por que teve essa crescente? Por que no período de tal a tal aumentou? Tá? Então, isso é análise, e é isso aí que vai enriquecer o trabalho de vocês, tá bom? Então, essas são as minhas questões, e o restante vai escrito aqui no trabalho mesmo, que eu coloquei, igualmente como eu fiz com as outras meninas, e aí eu vou passar para o professor Tristão, essa versão aqui com a minha revisão, tá? Para vocês, com mais detalhes. Obrigada, professor. De novo, parabéns, meninas. Professor Adriano, você está com a palavra. Opa, Tristão, Cris. Meninas, parabéns também para vocês, né? Eu vejo que deve ser muito difícil fazer um trabalho em meio à pandemia, não é, cara? Não é fácil. Um dos pontos que eu ia tocar era também sobre a fundamentação, mas a Cris já falou, então eu não vou comentar tanto, tá bom? Eu acho que só um ajuste que tu precisa fazer. Vocês usaram um autor que fala que o Sistema Único de Saúde foi criado na Lei 8080, e não foi, tá bom? Ele é criado na Constituição, tá bom? Dá uma olhadinha lá. A Constituição é de 88, não é? Lá, artigo 196, né? Dá uma olhada lá no artigo 196, que é a criação do Sistema Único de Saúde. 2 anos depois, a gente tem a Lei 8080, que é de 90, não é? Então, só faz essa correção. Alguns pontos precisam ser ajustados, porque o Sistema Único de Saúde, ele não é um direito de todo cidadão, tá bom? Ele é um direito de todo ser humano. E aí tem uma diferença jurídica muito grande, porque quando a gente fala cidadão pelo conceito, né, quem vota é quem pode ser votado. Então, uma criança de 10 anos, ela não é um cidadão, entendeu? Porque ela não vota nem é votada. Então, só faz esse ajuste também. E com relação à análise do trabalho, que a Cris também falou, não é? De repente, eu tiraria alguns gráficos ou algo do tipo e focaria um pouco mais realmente na análise de resultado da pesquisa. Então, apresentar um pouco mais de análise e cruzando também um pouco com a fundamentação. Então, provavelmente, essas são meus apontamentos, não é? Fazer alguns ajustes ali na fundamentação teórica quanto à criação, o histórico do Sistema Único de Saúde, tá bom? E esse ajuste de termos, né, que é necessário. No mais, quero aí parabenizar vocês, tá bom? Não deve ser fácil fazer um trabalho em meio à pandemia, não é? São vários sentimentos e vários fatores aí que influenciam. E dar também os parabéns aí para o Tristão, fez um excelente trabalho. Ok, Tristão. Mas só para esclarecer, professora Cristiane, realmente eu estava com o microfone fechado, desculpe.
O referencial teórico dela está bastante extenso, porque, como ela não tinha acesso de forma alguma às informações estatísticas, ou seja, secundárias, e também não foi concedido que elas pudessem fazer pesquisa de dados primários devido à pandemia e todos os aspectos que eu já falei, já tinha sido, inclusive, deferido pelo coordenador que elas poderiam apresentar apenas a revisão da literatura. Mas elas ficaram insistindo e conseguiram os dados uma semana antes, né, do fechamento do trabalho. E, pelo todo o esforço que elas fizeram para conseguir esse trabalho, chegar a esse ponto, nós reconfiguramos o trabalho delas em uma semana. Isso aconteceu com 90% de todos os trabalhos da área de saúde. E eu dou assim, os parabéns para elas pelo esforço, pela perseverança que elas tiveram e não desistir de conseguir essas informações. Tá? É só um esclarecimento dado para todos que estão assistindo. Eu dou os parabéns a todos os 3 grupos que se apresentaram hoje, 2 grupos e uma aluna, né? E os que tiveram que fazer a pesquisa diretamente nos hospitais e unidades de saúde, realmente sofreram risco, né? Porque, inclusive, desobedeceram a ordem e foram pessoalmente, o que não poderia ter, né? Deveria ter sido evitado, mas a vontade de fazer o trabalho levou que eles fizessem isso. Né? E graças a Deus, nenhum teve consequências desse ato. Né? Assim, também alguns deles tiveram parentes doentes, e assim, foi bastante complicado todo esse trabalho que foi realizado. Eu quero agradecer o apoio também do professor Armando, que entendeu perfeitamente a situação dos trabalhos, né? E que nós conversamos bastante e poderíamos ter levado o trabalho para ficar mais simples, mas pelo esforço que eles tiveram de conseguir todas as informações em todos os trabalhos e conseguirem isso somente 10 dias, 15 dias antes do fechamento da entrega do artigo final, então eu resolvi prestigiá-los com o trabalho. Agradeço realmente e aguardem, por favor, que nós vamos nos reunir no WhatsApp. Danusa e colegas estão atentas aí. Tá? Olha, parabéns, vocês foram aprovadas. Eu torno a informar o que informei para todos os grupos. Nós vamos atender rigidamente o que a banca sugeriu. Todas as sugestões são pertinentes e só para melhorar o trabalho. Mas antes de dar a nota, só para ficar um pouquinho de suspense, eu quero agradecer de coração sempre o apoio do Francisco em todo o curso, em todas as transmissões. Ele está sempre à disposição e sempre na torcida de todos vocês. Né? É o padrinho de vocês, o protetor, o anjo da guarda de vocês. Anjo da guarda, sempre, verdade. Sempre. É isso aí. Então, a nota é 9, tá? Será lançada quando vocês entregarem o artigo final, certo? O artigo final agora é com as sugestões da banca. Quero agradecer mais uma vez ao professor Francisco, professor Adriano, professora Cristiane, pelo apoio que deram e nas falhas que houve na transmissão, mas chegamos com sucesso à terceira apresentação. Então, muito obrigado a todos que participaram também como ouvintes. Foi um prazer, alguns nem foram, nem pertenciam a essa área, né, de pesquisa, mas também foram meus alunos em outras disciplinas. Parabéns a todos. Prestigiar, então. Né? Isso. Prestigiaram bastante os colegas e me prestigiaram também. Muito obrigado. E então, aguardem eu entrar em contato. Obrigado, por favor. Obrigada, professor. Professor Francisco, professor Adriano, um abraço. Professor Tristão, um abraço também. Obrigada pelo convite e parabéns para todas vocês, meninas. Obrigada a todos por prestigiarem. Adriana Brandão, né, Cristiane? Desculpa. Cristiane Guimarães, Adriana. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.